Saudações, pessoal. Saudações. Aqui quem vos fala é o Anderson e hoje eu vou abordar o algoritmo da divisão, mas para os números, digamos, racionais, ok? Não é para os números inteiros, né? E sim para os números racionais. Eu vou começar com aquele resultado clássico, né? Aquele resultado clássico que nós dizemos assim, 1/3. Ora, 1/3 equivale a quanto? 1/3 equivale a 0,3333333 infinitamente. Infinitamente. Isso deriva disso daqui, ó. Eu tenho 1, certo? E vou dividir por 3. O que é que eu faço aqui? Quantas unidades eu preciso multiplicar por 3 para ter uma unidade? Eu multiplico 0 unidades. Aí eu diminuo o 0 daqui. 1 menos 0 dá 1. E abaixo o 0. No que eu abaixei este primeiro 0, tem que colocar a vírgula. Coloquei a vírgula, está lá. Então o que é que eu faço aqui? Agora eu pego o 10 e penso assim, quantas unidades eu preciso multiplicar por 3 para chegar até 10? 3, né? 3. Aí o que isso dá? Isso dá 9. Da 9 fica 0, 10, falta 1. Como sobrou 1, eu abaixo este 0 aqui, que está lá subentendido, certo? Eu abaixei o 0. Bom, então é 10. Então novamente volta 3. E então eu diminuo aqui 9, né? Porque 3 vezes 3 dá 9, né? E sobra 1. Abaixo o 0. E eu multiplico de volta por 3 e dá 9 e sobra 1. E etc, etc. Isso aqui, esse 3 vai ficar se repetindo indefinidamente. Na verdade, né? Infinitamente. Ok? E aqui, a questão é, da onde é que vem todos esses zeros aqui que eu vou abaixando zero? Eu vou abaixando zero do nada? Não, porque um número, o que ele vem a ser? Ele vem a ser uma sequência infinita de zeros, tanto para a esquerda quanto para a direita. Pode ser que muita gente discorde, talvez não seja uma definição tão precisa assim, né? Mas a verdade é que é isso. Por que se as pessoas falam um zero à esquerda? Bom, pode ser tanto isso daqui, né? Por exemplo, quando eu tenho 0,001,000, esses zeros à esquerda aqui não são considerados. Geralmente, quando as pessoas falam zero à esquerda, é porque não não está incluído ali, aquilo ali não conta. Assim, a minha opinião sobre tal assunto é um zero à esquerda. Ou ainda, se você pensar na reta numérica, né? Existe o zero, que é o ponto de origem, digamos assim, né? E daí tem menos 1, menos 2, menos 3, daí tem 1, 2, 3. Bom, na reta numérica, se contar dos reais positivos, né? Vai haver um zero à esquerda, né? Porque os positivos estão na direita, então a esquerda vai ser um zero, né? Vai ser um elemento aqui desse conjunto, né? Mas se você partir para os negativos, daí não existe um zero à esquerda. Ou seja, existe um zero à esquerda dos números positivos, mas não existe um zero à esquerda dos números negativos, certo? Mas eu creio que seja mais isso aqui. Enfim, aqui, ó. Existe lá o número, né? 0,0000000, infinito zero para a esquerda e infinito zero para a direita. Ao iniciar o processo de contagem, por exemplo, escrevendo 1, fica-se subentendido que estes zeros aqui, infinitos para a esquerda e infinitos para a direita, estão de alguma maneira existindo na realidade, sei lá, na realidade mental, talvez, na realidade abstrata, na realidade matemática.
Entretanto, é tão desnecessário escrevê-los assim no papel, porque imagine se você vai somar uma conta lá, você vai somar uma conta lá que é assim, um mais um, é um mais um, mas assim, está escrito, considere, é necessário escrever 25 zeros à esquerda do número um e 32 à direita do número um. Daí você vai lá, zero 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 zero. Poxa, fica meio complicado, né? Mas enfim, aqui ó. O número é isso daqui, certo? O número é isso daqui. E de modo que esta parte aqui, ó, a parte dita decimal, são os decimais, né? São as partes da unidade, são os décimos da unidade. Ele fica subentendido e assim a gente não escreve ele, mas para fazer uma multiplicação, se fizermos isso aqui, ó, 1, eu vou considerar aqui uns 9 zeros, tá? 1, 2, 3, 4. Na verdade, só 6 só. Divididos por 3. Se não houvesse a vírgula, isso aqui seria 1 milhão divididos por 3, certo? Entretanto, esta vírgula aqui indica que esta casa aqui, ó, é a casa das unidades. Esta casa aqui é o décimo das unidades. Eu estou falando casa, né? Mas é a ordem, né? A ordem das unidades, a ordem. Eu não achei nenhuma informação sobre isso, sobre a ordem de décimos da unidade. Mas eu creio que seja também ordem o nome disso. Enfim, se não for, né? Dá para entender aqui os décimos da unidade, os centésimos da unidade, os milésimos da unidade. Daí vem os décimos de milésimos da unidade, os décimos de centésimos da unidade e os décimos de milésimos da unidade, ok? Ou seja, a unidade aqui, ó, neste caso aqui, vem a ser 1, certo? Certo. Então tá, aqui ó. Aí procede-se da mesma maneira aqui, como se fosse dividir um número normal. Só que aqui ó, só que daí eu escrevo aqui ó, unidades, né? Décimos da unidade, centésimos da unidade, milésimos da unidade, décimos de centésimos da unidade, etc. Assim por diante. Aí a pergunta é: quantas unidades eu preciso multiplicar por 3 para obter uma unidade? Ora, como 1 é menor que 3, eu multiplico por 0, certo? E aí eu abaixo aqui, ó, coloco menos 0, que é o resultado daqui, né? Ó, e diminuo 1 de 0, que dá 1. E abaixo este 0 aqui, ó, por isso que fala que se abaixa o 0, né? Abaixa-se, né? Traz ele aqui para o lado desse número aqui, ó. De modo que o número considerado aqui, ó, ele vem a ser agora, ele se tornou um 10. Mas ele não se tornou um 10 unidades, como no sistema normal, que a gente está acostumado a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, ele pegou digamos assim, a propriedade dos décimos de unidade. Isto aqui são 10 décimos de unidade. E 10 décimos não é igual a 1 inteiro? 10 décimos é igual a 1 inteiro, certo? Enfim, aqui, ó, voltando. Dá para raciocinar pelos nomes das ordens aqui, tanto quanto essa apenas a representação usual do algarismo, certo? Do numeral aqui, né? Eu vou primeiro aqui raciocinar pelo nome nesse primeiro momento, né? Aqui, ó, eu tenho décimos de unidades.
Quantos décimos de unidades eu preciso multiplicar por 3 para obter 10 décimos de unidades? Ora, se eu multiplico 1 décimo de unidade por 3, eu tenho 1 décimo de unidade. Se eu multiplico 2 décimos de unidade por 3, eu vou ter 6 décimos de unidade, certo? Se eu multiplico 3 décimos de unidade por 3, eu vou ter 9 décimos de unidade. Agora, se eu multiplico 4 décimos de unidade por 3, eu vou ter 12 décimos de unidade. E 12 décimos de unidade já passou de 10 décimos de unidade. Então, eu vou botar 3. 3 décimos de unidade. 3 décimos de unidade vezes 3 dão 9 décimos de unidade. Aqui, ó. Menos 9. Daí corta, né? Empresta por 10 ali, né? Ou usa o recurso, né? 9 é 10 menos 9 dá 1, certo? Dá 1, ok. Tá aqui, ó. Né? Eu tava trabalhando com esta ordem aqui. Agora vem aqui a centena de unidade, né? Eu abaixo o zero da centena de unidade ali, ó. Eu abaixei o zero da centena de unidade. Abaixei o zero, é obrigatório daí continuar a conta aqui, ó. Certo? E agora aqui, ó. Quantos centésimos de unidade eu preciso multiplicar por 3 para ter 10 centésimos de unidade, certo? 1 centésimo de unidade vezes 3 é 1 centésimo de unidade. É 3 centésimos de unidade, desculpe. 2 centésimos de unidade vezes 3 são 6 centésimos de unidade. 3 centésimos de unidade vezes 3 são 9 centésimos de unidade. Então, eu vou utilizar o 3. Aí eu pego menos 9. Aí fica 0, 10, dá 1, certo? E agora abaixo aqui, né? Ó, abaixo 0. Aqui, ó. Bom, aí, veja, isso aqui já está começando a se repetir, certo? E isso aqui vai se repetindo indefinidamente. Vai se repetindo indefinidamente. Por quê? Porque é uma divisão por 3, né? Porque é uma divisão por 3. Quando o número se repete infinitamente, o nome dele é dízima. Dízima periódica. Dízima periódica. Periódica. É uma dízima periódica. Sempre vai ter 0,3333. Até na calculadora aqui, ó. Ó, eu vou fazer lá, ó. Ali, ó. 1 sobre 3 é igual a 1. Opa, aqui, ó. 0,33333333 infinitamente. Certo? Certo. Então, o que que acontece? O que que acontece é que se eu tiver no denominador números primos diferentes de 2 e 5, a divisão nunca vai ter um número final de um número final aqui de casas decimais. Não precisa necessariamente estar o 2 e o 5 juntos, certo? Ele só não pode ter um 3, ter um 6, ter um 7, ter um 11. Que nem, por exemplo, aqui, ó. O exemplo que eu usei lá, 35 divididos por 8. Ora, isso aqui é igual a 35 sobre 2 vezes 2 vezes 2. O 8 decomposto em fatores primos é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 35 sobre 2 ao cubo. Agora veja bem aqui, ó, se eu pego aqui, ó. Se eu pego e multiplico por 5 ao cubo aqui em cima e multiplico por 5 ao cubo aqui embaixo, eu obtenho o quê? Eu obtenho 35 vezes 5 ao cubo
sobre 2 ao cubo vezes 5 ao cubo, certo? E aqui, quando eu lembro da regra da potenciação, o que é que eu faço aqui, ó? Eu posso fazer aqui, ó, 35 vezes 5 ao cubo sobre 2 vezes 5 é 10. 10 ao cubo. Ou seja, isto aqui vai se transformar em uma fração decimal. Não é mesmo? E vai se transformar numa fração decimal, porque 10 ao cubo é 1000. É 35 vezes 5 ao cubo sobre 1000. Aqui, ó. Vou escrever até aqui em cima, aqui, ó. 35 vezes 5 ao cubo sobre 1000. Ó, sobre 1000. Certo? 1000 é igual a 5 sobre 200. É 5 vezes 200, né? 5 vezes 200. E daí eu já tenho aqui, ó. 35 vezes 5 ao cubo. Aí eu já corto um cubo aqui, né? E sobra o quadrado aqui, ó. Daí ele fica 35 vezes 5 quadrado. 200 é 5 vezes 40. 5 vezes 40. Já tem um 5 aqui, ó. Já aqui, ó. O 2 já fica 1 ali, ó. Então fica 35 vezes 5 sobre 40. 35 vezes 5 sobre 40. 40 é igual a 8 vezes 5. 35 vezes 5 sobre 8 vezes 5. 5 sobre 5. Não fui muito feliz aqui nessa expansão porque voltou na primeira, né? 35 sobre 8. Não que necessariamente não fui muito feliz, né? Mas aqui, 35 sobre 8, aqui só prova aqui que, né, é uma fração equivalente. Certo? Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro essa questão do algoritmo aqui, né? O algoritmo da divisão. E lembrando que, bom, aqui se tiver números diferentes de 2 e 5, você não vai ter uma divisão que ela não é dízima periódica, certo? Dito uma divisão com número finito de casas decimais, né? Se os primos forem diferentes de 2 e 5, não precisa ter 2 e 5 exatamente no denominador, mas precisa ou ter pelo menos 2, ou ter pelo menos 5, ou 2 e 5, para daí você transformar numa potência de 10. Porque se tiver outros primos, você não consegue chegar em 10, porque o número primo, né? Ou ele é primo ou ele é composto. O 10 é o número composto pelos primos 2 e 5. Se tiverem outros números primos, você não vai conseguir chegar no 10. E se você não conseguir chegar no 10, você não vai conseguir fazer uma potência de 10. Se você não fizer uma potência de 10, o número não vai ter casas finitas decimais. Ele vai se transformar numa dízima periódica. Certo? Então, pessoal, o, o negócio é o seguinte. Este vídeo vai acabar por aqui. E no próximo vídeo eu vou trazer mais um conteúdo super bacana, ok? Obrigado, pessoal. Até a próxima.